Vamos inicializar agora as instruções de como gerar gráficos tipo ponto, linha, barra, área, setor, utilizando o programa Sysapp. Para isso, inicialmente, abra o programa Sysapp. Para abrir o programa, nós podemos ir à área do desktop do seu computador e procurar o ícone Sysapp e dar um duplo clique nele para abrir. Se por algum motivo o ícone não se encontrar no desktop do seu computador, vá ao diretório C, na pasta Sysapp. Dentro da pasta Sysapp você vai encontrar o arquivo sysapp.exec. Dê um duplo clique que o programa será aberto. Ou no caso aqui, vamos dar um duplo clique no ícone e abrir o programa. Com o programa aberto, você vai verificar que existe o menu suspenso do programa, onde se encontram todas as rotinas. Busque o menu gráfico, pressione em cima dele e vai se abrir essa janela em que você pode fazer opção para o tipo de gráfico que você queira. No nosso caso, vamos querer fazer um gráfico tipo ponto, linha, barra, área. Aqui onde você clicar vai abrir o mesmo formulário, e lá dentro do formulário que você vai fazer a opção por um desses tipos de gráficos. Então vamos clicar em ponto. Então abre-se o formulário para grafar pontos dependendo do tipo de gráfico que você queira. Então esse tipo de gráfico aqui, ó, de pontos, você veja que nós estamos usando o seguinte: no eixo do Y, todos os gráficos, à exceção desse daqui, ó, mas todos eles devem ser vetores numéricos. Enquanto no eixo do X, esse daqui, ó, vetor numérico, esse vetor alfanumérico, numérico, alfanumérico, numérico ou alfanumérico, numérico, numérico ou alfanumérico, ok? Então você tem que primeiro saber que tipo de gráfico que você vai fazer. 2. Se ele tem as coordenadas numéricas e ou alfanuméricas. Para exemplificar isso, vamos entrar na caixa de dúvidas, que ele te dá algumas dicas. Então, ao utilizar o exemplo 10, nós temos alfanumérico. Não, vamos fazer inicialmente utilizando valores numéricos, ok? Então, vamos usar o exemplo 11. Então, para isso, pressione o botão selecionar arquivo e busque o exemplo 11, que deve se encontrar nessa janela. Como ele não está visível aqui, vamos fazer a rolagem até encontrar o exemplo 11. Vou dar um duplo clique nele para abrir o exemplo 11. Bem, esse exemplo ele é um exemplo de um experimento que foi feito relacionando o peso e a altura de determinados indivíduos. Pode ser população de homem, de mulher, de gato, de cachorro, de cavalo, seja lá o que você esteja pesquisando. Então vamos utilizar essa massa de dados para fazer o nosso exemplo. Então vamos usar o gráfico tipo pontos 1. Vamos grafar, vamos colocar a altura no eixo do X e o peso no eixo do Y. Aí você me pergunta, por que você fez essa escolha? Quando se faz a relação
peso versus altura, peso em função de altura, é clássico se colocar no eixo do x a altura e no eixo do y o peso. Você quer usar algum transformador nessas variáveis? Não, vamos grafar ela nos valores que nós obtivemos em campo, ok? Então pressione para continuar o botão OK. Então você veja que já foi desenhado os pontos em que aqui é o vetor altura, enquanto que aqui o vetor peso. Já dá para a gente notar, vamos fazer uma avaliação estatística. É muito importante quando se trabalha com duplas variáveis, porque, por exemplo, a gente busca nesse tipo de informação se existe algum ponto discrepante, algum outlier, algum ponto fora dos padrões, não é? Porque se tiver, é a oportunidade que você tem de você manejar esse dado, saber o que deva fazer com esse ponto. Vamos admitir que esse ponto aqui tivesse um ponto muito distante, tivesse grafado aqui. Então, esse ponto foi um erro de digitação. Foi o que para que ele seja tão diferente, não é? Mas não cabe aqui as nossas instruções em cima da estatística, e sim do manejo do programa. Bem, então temos já a nossa meta, como se diz, cumprida. Vamos apenas aqui modificar alguns dados, algumas opções gráficas para a gente ver o potencial do programa. Então, por exemplo, inicialmente eu não estou gostando desse título aqui, ó. Digita o título de X. O que é isso aqui? Eu não posso aprender a apresentar isso ao leitor, não é? Então nós vamos em X digitar o que é esse X. Esse X é altura. Eu vou colocar em centímetros, enquanto que o Y é o peso em grama ou em quilo. Aí cabe você ver o que é isso. Eu vou usar isso daqui, essa fonte não em Arial, eu vou usar em Time New Roman e vou colocar um valor de 12 para ele. E vou colocar um estilo negrito e vou colocar uma cor azul. Opa, aqui. Esse não, ó. Esse vou deixar preto mesmo. Ok? Eu não estou gostando desse gradiente. Então vamos modificar esse gradiente. Você quer ele visível? Sim ou não? Sim. Vamos modificar esse branco superior aqui. Vamos colocar bem fraquinho, ver. Ok. Vamos colocar ele central. Vamos ver se em 3D ele fica bom. Visível. Não gostei muito não. Bem, em resumo, você faz o que você achar mais conveniente para o seu gráfico. Você vai utilizar a cor mais conveniente, a formatação melhor para o seu gráfico, para você apresentar ao público. Aqui encontra-se, como eu falei, várias opções para você trabalhar, ok?
eu quero um gráfico, eu quero, em vez de apresentar um quadradozinho, apresente um diamante com altura e largura. Eu quero colocar ele com essa cor. Quero colocar a marca. Não ficou bom, ficou muito carregado. Bem, se eu quiser imprimir essa figura, basta eu imprimir, apertar no botão imprima a figura, que ela vai para uma impressora local. Se eu quiser gravar, aperto aqui no botão gravar figura, que ele vai gravar com o formato BMP, JPEG, aí você vai fazer a opção. Sempre é bom você fazer a gravação, não sair ainda dela, dar uma olhada com a outra resolução para ver como que ficou a tua figura, se ficou satisfatória, porque aqui eu apresento ela num tamanho pequenininho, mas quando você coloca ela muitas vezes num formato grande, pode modificar um pouco a visibilidade dessa figura. Então é bom sempre você fazer esse tipo de teste. Vamos sair do programa. Estou saindo totalmente do programa. Vamos fazer o exemplo 10, não é? Vamos fazer um gráfico, só que um gráfico setorial, ok? Então, gráfico, eu posso pressionar onde eu quiser, até ponto, mas eu vou usar esse setor aqui. Carregue o exemplo 10. Carregue o exemplo 10. E eu quero ele setor. Então, vamos colocar, veja que setor, eu posso ter obrigatoriamente no Y é um numérico, enquanto que aqui pode ser numérico ou alfanumérico. Então, entre esses dois, obrigatoriamente, item alfanumérico teria que entrar como X e custo alfanumérico. Vou usar algum transformador? Não, já tenho a figura plotada no gráfico. Mais uma vez, cabe aqui agora a você modificar essas opções gráficas para que ele fique mais bonito ou não. Aqui nessas opções você vai ver que existem opções para todos os tipos de gráficos, mas quando eu estou em setor, eu tenho uma área só de setor. Quando eu tenho pontos, eu tenho uma aba só de pontos, área só de áreas. E, por exemplo, gradiente serve para qualquer tipo de gráfico, legenda para qualquer tipo de gráfico, 3D para qualquer tipo de gráfico, e por aí vai. Ok? Então vamos setor. Você quer um setor em 3D ou não? Você quer destacar esse maior? Veja que eu estou destacando ele. Eu vou rotacionar para deixar ele mais visível, em melhor posição. Eu vou vamos ver se botando a marca ou tirando. Não fica, é bom botar mesmo a marca. Você quer em valores ou quer em títulos? Vamos botar em valores mesmo. Vamos botar a legenda desse setor. Legenda. A legenda visível. Qual a posição dela?
Você quer botar um nome desse gráfico aqui? Título: gastos mensais da minha casa. Vamos botar ele no centro. Vamos usar o Arial Black com o tamanho 10. Mais uma vez, você que escolhe o que melhor convier para a formatação gráfica. Se você quiser imprimir essa figura, basta imprimir ela, né? Apertar no botão de impressão. Ele vai te pedir algumas informações da tua impressora, né? Ou se você quiser gravar essa figura, você grava ela para pelo menos 3 formatos gráficos aí, ok? Bem, nós esperamos ter atendido às tuas necessidades com essas instruções e agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.